Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, e também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, ok? Eu tenho meu Telegram também, se você quiser participar deste grupo, desta família, vai ser um prazer ter você lá junto conosco, ok? Existe uma história no primeiro livro de Reis sobre um homem de Deus, de Judá, que começou a falar e obedecer a palavra de Deus. Ele começou bem, mas através do engano espiritual, não apenas perdeu seu ministério e poder espiritual, mas também sua vida. Jeroboão, o rei de Israel e o líder do povo de Deus, introduziu a adoração antibíblica em Israel e acabou fazendo com que eles adorassem um Deus antibíblico. Inevitavelmente, acabaram adorando um Deus diferente. A falsa adoração, que foi liderada por Jeroboão, foi organizada em torno de dinheiro e prosperidade, na forma de 2 bezerros de ouro. Um estava em Betel e o outro em Dan. A adoração desses bezerros de ouro levou o povo ao pecado da cobiça. Não só isso, mas Jeroboão designou seus próprios comparsas para serem líderes espirituais sobre o povo. Homens que não foram ungidos para esta tarefa, nem chamados por Deus, mas líderes autonomeados, endossados pelo próprio rei Jeroboão. O povo de Deus ficou tão encantado e deslumbrado com os bezerros de ouro que até viajaram longas distâncias para adorar os bezerros de ouro da prosperidade. O próprio rei Jeroboão estava oferecendo fogo estranho enquanto oferecia sacrifícios no altar. Era um fogo estranho porque não vinha de Deus. Ele era um líder autonomeado, assumindo uma posição para a qual não havia sido chamado ou ungido. O povo de Deus foi enganado pela grande exibição que estava centrada na adoração ao dinheiro e prosperidade. O mesmo pecado que os filhos de Israel cometeram em torno do bezerro de ouro, lá no tempo de Moisés. Esse tipo de adoração inventada, conduzida por Jeroboão e os líderes, com esta falsa unção, foi um pano de fundo para o aparecimento do homem de Deus que tinha uma verdadeira palavra para o povo, vinda do Senhor. Tragicamente, esse homem de Deus caiu no engano espiritual e o Senhor foi forçado a deixá-lo de lado no trabalho que ele havia sido chamado para fazer. Hoje nós vemos muitos líderes que começam bem, mas que caem sobre o feitiço do engano espiritual e, consequentemente, acabam sendo desqualificados, colocados de lado em seus trabalhos em que foram chamados no Senhor. 1 Reis 13, versículo 1. Por ordem do Senhor veio um homem de Deus de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Todos os israelitas fizeram de Jeroboão rei, e os únicos que não concordavam com a sua falsa adoração era a tribo de Judá, que continuava sendo leal ao rei Davi. Deus chamou um verdadeiro profeta para descer a Israel e trazer-lhes a palavra do Senhor. Sua missão era clamar contra o engano colocado no meio do povo, por seus líderes que tinham sido autonomeados. Jeroboão, o chefe que liderava o caminho, estava no altar prestes a oferecer fogo estranho. Então este homem de Deus, sobre a verdadeira unção, clamou contra o homem com a falsa unção. 1 Reis 13, versículo 2. O homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá à dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. 300 anos depois, essa profecia foi cumprida. O verdadeiro profeta que proclama coisas em nome do Senhor
sempre será 100% preciso. Quando realmente for da boca de Deus, acontece exatamente como Deus diz que acontecerá, mesmo que não seja na mesma época que o profeta está trazendo a mensagem. Muitas vezes esses homens ficam sozinhos, como Elias fez contra os profetas de Baal. O próprio Jeremias se recusou a se sentar no círculo de foliões do seu tempo. Moisés, quando desce da montanha, moeu o bezerro de ouro em pó, aspergiu sobre a água e obrigou o povo a beber. A água era amarga ao gosto deles. Todos aqueles que abraçam o espírito da religião falsa acabam tendo uma experiência amarga no final. No tempo de Jeremias, os falsos profetas andavam por lá, animando o povo com falsas promessas de reavivamento, bênção e proclamando o domínio do reino, sem chamar o povo ao verdadeiro arrependimento, enquanto os babilônicos avançavam sobre Jerusalém. Quando veio o holocausto final, os falsos profetas não estavam em lugar algum. Na verdade, eles se esconderam com muito medo. Mas no final, eles recebem a recompensa às suas ações. Jeremias 8:10, portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos aos conquistadores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dedica à ganância. Desde o profeta até o sacerdote, todos lançam mão da falsidade e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, 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 mas não há paz. Por acaso se envergonharam por terem cometido abominação? Não, de maneira alguma, nem mesmo sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Hoje nós podemos ver uma grande abundância de falsos profetas e falsos mestres. E as coisas tendem a piorar. A última grande apostasia, o anticristo e a perseguição global da igreja fiel. E a grande tribulação está chegando. Mesmo assim, a maioria das igrejas de todo o Ocidente continua pensando em festas, em prosperidade, em ouvir falsos profetas proclamando bênção, domínio do reino, quando deveriam estar se preparando para o tempo de angústia de Jacó, para um tempo difícil da grande tribulação. Um tempo de urgência que nós estamos vivendo atualmente, onde a igreja precisa primeiramente se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor e viver uma vida em santidade, buscando se desligar do sistema e não se aproximar cada vez mais de falsidades e do sistema do mundo, que é gerido pelo Deus deles, Satanás. 1 Reis 13, versículo 3. Naquele mesmo dia ele deu um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. O altar se partirá e a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra ele secou, e Jeroboão não conseguia mais recolhê-la. Hoje temos líderes na igreja construindo seus próprios impérios, exatamente como Jeroboão estava fazendo. Essas pessoas estão desviando multidões de crentes com o seu fogo estranho. Mas está chegando um tempo em que os seus reinos serão divididos e reduzidos a cinzas. Este homem de Deus, de Judá, viu as coisas muito claramente. E, pelo poder do Espírito, ele foi corajoso para enfrentar estes líderes e toda a maré de apostasia que inundava Israel. Claro, sua mensagem acabou trazendo uma reação negativa de Jeroboão. Ele não conseguia lidar com a mensagem verdadeira dos profetas. Então acaba o atacando pessoalmente, que é semelhante ao que muitos falsos líderes fazem hoje, com verdadeiros homens de Deus, que se posicionam na palavra contra a apostasia que já acontece. O Senhor cuidou do seu verdadeiro profeta e anulou a palavra do rei Jeroboão, paralisando a sua mão. Os falsos profetas são sempre impotentes quando enfrentam o verdadeiro poder de Deus. Quando Elias se levantou contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, eles não conseguiram derrubar o fogo, diferente de Elias.
1 Reis 13:5. Então o altar se partiu e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: intercede ao Senhor teu Deus por mim, para que minha mão volte ao que era. O homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei voltou a ser como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para uma refeição. Eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desse metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque o Senhor me ordenou pela sua palavra: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Então ele foi por outro caminho e não voltou por onde havia ido, a Betel. Assim como Elias, este homem tinha o verdadeiro poder de Deus trabalhando em sua vida, e o ministério sendo como verdadeiro profeta. Quando confrontado com o verdadeiro poder de Deus, Jeroboão foi humilhado e voltou-se para o verdadeiro profeta, pedindo para que ele intercedesse para a sua restauração. E assim o profeta o fez. Podemos ver que o Senhor teve misericórdia. E assim ele faz quando se arrependem da maldade e se humilham diante dele. Perceba que mesmo que o Senhor tenha mostrado misericórdia ao rei Jeroboão, ele persistia em fazer suas próprias coisas e continuar no caminho da idolatria, terminando na destruição de toda a sua linhagem familiar. E então ele tenta mudar a sua tática, tentando fazer amizade com o homem de Deus, chamando-o para vir à sua casa. No entanto, o homem de Deus de Judá não cederia à pressão para correr o risco de comprometer aquilo que Deus havia dito para ele. Ele não se juntaria a um movimento de Jeroboão. Ele não se deixou enganar pelas ofertas de amizade e também não foi persuadido por ofertas de dinheiro ou qualquer que fosse o presente que Jeroboão lhe oferecesse. Não tenha dúvidas que este homem de Deus podia distinguir entre o fogo falso e o verdadeiro. E ele era fiel à palavra de Deus. Deus está sempre liderando e dirigindo seus verdadeiros servos a andar pela fé. Este homem de Deus estava seguindo e servindo o Senhor de todo o coração, desejando obedecê-lo. A palavra de Deus estava fresca, estava viva, e com certeza haviam novos chamados que Deus já havia colocado no seu coração. Vitórias passadas não são garantias de fracassos no futuro. Muitos homens que começaram bem no ministério acabaram sendo postos de lado por Deus porque desobedeceram à voz do Espírito Santo. 1 Reis 13, versículo 11. Em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel, e contaram também que ele tinha dito ao rei. E seu pai perguntou-lhes por onde ele foi, pois seus filhos haviam visto o caminho que o homem de Deus, que viera de Judá, havia seguido. Então ele disse aos seus filhos: selai o jumento para mim. Eles selaram o jumento e ele o montou. Indo à procura do homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou. Então ele lhe disse: acompanha-me até em casa e come pão. Mas ele insistiu: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Mas o outro lhe respondeu: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o havia feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz o Senhor: porque foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que te havia falado, não comas pão nem bebas água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o havia feito voltar selou o jumento para ele. Ele se foi, mas um leão o atacou no caminho e o matou.
e seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado ao lado dele, e também o leão estava ao lado do cadáver. Alguns homens passaram por ali e viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Então foram contar isso na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o havia feito voltar do caminho ouviu isso, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então a história continua com este velho profeta que havia perdido o seu fogo e o seu ministério. Ele também morava em Betel, mas provavelmente não se opôs à idolatria de Jeroboão e todos os seus companheiros, mas apenas deixou as coisas rolarem. Talvez uma vez ele tivesse cheio de poder de Deus, mas agora o seu fogo não existia mais. O poder dos velhos tempos se foi. Talvez ele estivesse com ciúmes deste homem de Deus. Talvez o jovem profeta tenha lembrado a este velho profeta dos tempos passados, de quando ele também profetizava a palavra de Deus e o fogo de Deus descia. Este homem de Deus estava sentado sob o carvalho. O carvalho é uma árvore muito sólida e forte. Este homem de Deus estava num lugar de força. Quando estamos em um lugar de força espiritual, estamos sempre vulneráveis à sedução espiritual. E este homem de Deus não foi uma exceção. Mesmo o jovem profeta não tendo aceitado a sua proposta de comer na sua casa, o velho profeta disse que Deus havia dito a ele para que o jovem profeta fosse com ele. Neste caso, o velho profeta mentiu para o homem de Deus, mas fez parecer bom. Alguns falsos profetas hoje são simplesmente mentirosos, tosqueando as ovelhas. Os cambistas que Jesus expulsou de seu templo eram homens assim. Então, o profeta jovem, que era um homem de Deus, acaba sendo convencido pelo falso profeta e acaba indo com ele. Este homem de Judá poderia ter tido uma vida longa no ministério para o Senhor. Ele tinha um futuro brilhante no serviço para Deus. E ele começou bem. No entanto, porque ele se deixou seduzir espiritualmente e comprometer a palavra de Deus, sua vida e seu ministério foram interrompidos. Ele nunca foi capaz de realizar todo o seu potencial. E, infelizmente, casos como o dele estão se repetindo em todo o mundo cristão hoje. Muitas igrejas também estão seguindo o caminho deste homem de Deus. Uma vez já foram baluartes da palavra de Deus, mas agora estão apenas fingindo e seguindo o sistema. 1 Reis 13, 27 disse aos seus filhos: selai o jumento, e eles o selaram. Chegando lá, encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados ao lado do cadáver. O leão não havia devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. E o velho profeta veio à cidade para chorar por ele e o sepultar. Ele o enterrou no seu próprio sepulcro, e choraram por ele, dizendo: ah, irmão meu. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro onde está o homem de Deus. Perceba, o homem de Deus acaba na mesma sepultura que o profeta mentiroso. E assim será o fim daqueles que porventura começam bem, mas que acabam indo junto com aqueles que estão ensinando o engano. Acho que a principal lição dessa trágica história é que há muitos que começam bem em seu ministério, mas através de engano e sedução são atraídos e retirados do seu lugar de força na palavra de Deus. Podem ter começado bem, mas no final se deitarão ao lado do falso profeta, juntos em sua sepultura na morte. Portanto, se você é um líder, pregador, professor e tem percebido que se comprometeu na palavra, que foi seduzido pelo engano, então não é tarde. Enquanto você respira, comprometa-se novamente com o Senhor e sua palavra e não busque mais o fogo estranho. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto, para reacender o verdadeiro fogo no Espírito, no altar do seu coração. Rasgue o seu coração e não suas vestes, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós.
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas limitações. Que possamos fugir do engano, de toda sedução, e que possamos nos encontrar com a Tua Palavra em nosso coração, no altar da nossa alma, do nosso espírito, todos os dias de nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.